notícia triste desse dia. O músico foi encontrado morto na casa dele, em Minnesota, nos Estados Unidos. E eu vou conversar com a Candice, né, sobre as informações que ela pode trazer para a gente. Candice, o que você traz para a gente, portanto, de informações sobre a morte do cantor Prince aos 57 anos? Boa tarde para você. Olá, Maria, boa tarde a todos. O que a gente sabe até agora, Maria, confirmada que às 9h43, horário aqui dos Estados Unidos, 10h43, horário de Brasília, a polícia do Minnesota recebeu um chamado, a polícia de Chanhassen, que é o nome do município onde fica a casa do Prince, que na verdade é um complexo, é a casa do Prince, é um local onde ele também tem um estúdio de gravação, é um local onde ele faz algumas apresentações, faz alguns shows, muitas festas, né, nesse lugar. E, inclusive, na semana passada, ele chegou a fazer uma festa íntima, um concerto íntimo para alguns amigos próximos no local de residência dele. Então, hoje, às 10h43, horário de Brasília, a polícia recebeu um chamado a respeito de uma emergência médica nesse local. A gente não sabia que tipo de emergência era essa, se era referente ao músico ou se era referente a alguma outra pessoa que trabalhava na casa ou alguém que morava junto com o Prince nesse lugar. Aí, aos poucos, o site TMZ foi o primeiro a dar a notícia de que o agente do Prince teria confirmado a morte dele e, aos poucos, a imprensa americana começou a repercutir essa notícia. A AP, a agência de notícias AP, confirmou a morte do Prince e, por enquanto, a gente está atribuindo essa informação à AP, que é uma das agências de notícias que está confirmando a morte do Prince aos 57 anos nesse momento. A gente sabe, Maria, que há algumas semanas o Prince estava no meio de um tour e ele chegou a cancelar 2 shows dessa turnê, um deles foi em Atlanta. Segundo o agente dele, logo depois do cancelamento desse show, ele estaria voltando para casa num avião particular. Esse avião teve que fazer um pouso de emergência porque ele não estaria se sentindo bem. Isso não foi divulgado na época, há poucas semanas. O que a gente soube depois é que ele estaria com um forte resfriado, uma gripe forte, na verdade, que aqui nos Estados Unidos eles chamam de flu, né? Que é aquela gripe que a pessoa tem febre, enfim, e que ele estaria passando mal por causa disso, mas aí depois começaram a surgir boatos de que ele teria algum outro problema de saúde que não veio a conhecimento do público, e até agora a gente não sabe qual é a causa da morte do Prince, Maria. Aos poucos a gente vai apurando essas informações, a qualquer momento eu volto aqui, posso voltar a falar com vocês aqui no Estúdio I, à medida que a gente tiver mais informações a respeito da morte do Prince. Mas o que é inegável, né, Maria, é o legado que ele deixa para a música. O Prince, que misturou aí vários gêneros, foi do funk para o soul, new wave, jazz, enfim, ele nasceu em 1958, em Minneapolis, venceu 7 Grammys, 1 Globo de Ouro e 1 Oscar, Maria. Obrigadíssimo. Pianista de jazz. Nesse filme é meio autobiográfico, meio ficção. Na época foi a trilha sonora que mais vendeu, até aquele momento, vendeu absurdamente, várias músicas emplacaram na parada. Depois ele fez um filme mais ficcional, o Under the Cherry Moon, que era gravado na Riviera Francesa, em preto e branco. Esse filme passou batido, ninguém viu. E finalmente ele fez um concerto filmado, que é o Silent Times, que para mim é o melhor disco dele. Ele fez um concerto filmado lançado nos cinemas mundialmente. É uma maravilha, assim, para quem nunca viu Prince, tem que ver obrigatoriamente esse filme concerto. Agora vamos ver imagens ao vivo ali da casa do Prince, eu diria do complexo, né, do Prince. O Tom Leão lembrou muito bem que na realidade é um complexo, tem um estúdio dele, tem tudo dentro dessa casa. Tem tudo, vocês veem aí imagens ao vivo, enquanto eu converso com o James Cimino, né, o James Cimino, que está sempre perto das celebridades, sempre ligado do que acontece aí no mundo artístico. James, boa tarde para você, que informações você traz para a gente? Olha, basicamente eu trago praticamente as mesmas informações que a Candice deu. Ele foi encontrado morto no estúdio dele, e a Associated Press confirmou a morte com a representante dele. E é assim, uma triste notícia, logo depois, alguns meses depois da morte do David Bowie. E eu acho que é legal falar disso, que o Prince, junto com a Madonna e o Michael Jackson, eles eram a trinidade do pop nos anos 80. Eles 3 foram os primeiros artistas a conseguir contratos de 100 milhões de dólares e, né, na época a imprensa explorava uma certa rivalidade entre os 3, o que na verdade era uma bobagem, porque cada um tinha um estilo de música e de apresentação muito diferente. Mas
Os três, coincidentemente, nasceram no mesmo ano. O Prince em junho, a Madonna e o Michael Jackson em agosto. E a Madonna e o Prince chegaram a fazer um dueto no álbum Like a Prayer, chamado Love Song, que era para ser um dueto com o Michael Jackson. Então, a história desses três artistas, elas se confundem de alguma forma, porque eles foram os que criaram a expressão nos anos 80 megastar, que eles eram assim estrelas maiores do que qualquer outro artista que já apareceu na época. Provavelmente aqui na Calçada da Fama, eu moro aqui perto, vai ter alguma homenagem a ele na estrela. Eu vou dar uma andada por ali mais tarde para ver, porque quando o Bowie morreu, os tributos ao Bowie ali na Calçada da Fama eram muito presentes. É bem possível também que haja algum show tributo ao Prince, porque tem uma banda aqui chamada Pop King Prince, e na Calçada da Fama eu sempre ando por ali e cruzo com um cover do Prince, que fica ali cantando, não muito bem, obviamente, mas eu acho que a notícia ainda vai repercutir bastante por aqui, porque ele foi uma inspiração muito grande, especialmente para os artistas da Black Music aqui nos Estados Unidos.